Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o Dia dos Namorados. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Adalmir Palácio, que é psicólogo. Adalmir, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Boa noite, Matheus. Eu que agradeço. A gente que agradece a sua presença. Eu gostaria de iniciar te perguntando por que essa data gera tanta expectativa e quem não preparou nada ainda, dá tempo? Olha, a data do Dia dos Namorados é uma data esperada pelas pessoas que vivem uma relação porque cria expectativas, cria uma espera, algo do tipo. Se dá tempo, eu creio que a própria palavra, tempo, já é uma questão muito importante para pensar na relação, que esse tempo não está só na eventualidade, mas está em como que nós podemos dedicar a alguma coisa nessa relação, tempo de qualidade, o momento, aquele momento de intimidade entre o casal que não está só ligado à data, mas aqui um tem para dar para o outro, a partilha. Perfeito. Aproveitando que você mencionou essa questão da expectativa, eu gostaria que você falasse também sobre realidade, como alinhar as duas coisas. Bom, nós podemos pensar aí nessa condição de expectativa, como se fosse um mundo paralelo das nossas fantasias, do que nós esperamos, do que nós desejamos do grande outro, o que o outro tem para me oferecer. E a realidade é a perspectiva. Então, eu trago esse paralelo, expectativa e perspectiva. A expectativa é algo que, quando não alcançada, gera uma frustração. Agora, a perspectiva, ela abre margem para que as coisas também dêem uma possibilidade de erro, não acerto, não totalidade, entendeu? Então, a perspectiva nos põe no lugar de realidade de que o outro não atende tudo. Excelente. E quando a gente fala justamente dessa expectativa maior do que o esperado, essa pressão gerada afeta quanto? Olha, principalmente pela questão do capitalismo, as datas, o capitalismo selvagem, essas datas comerciais, elas geram bastante competitividade e comparação. Essas comparações, esse lugar que o sujeito vai se comparando, olha, o que eu espero, nós vivemos aí um mundo em que a mídia incentiva, ela introduz também muito no outro esse lugar de um amor romântico, de relações perfeitas, de que é o que está nas redes sociais. As fotos, os vídeos, as propagandas, os romances. Então, isso gera ali uma grande expectativa de que você também pode viver isso. A realidade é outra. Pois é. E quando a gente fala de solução para isso, a gente pode dizer que a comunicação é o principal fator? A comunicação é um dos principais. Mas a comunicação, ela é algo que está na alteridade, um com o outro. Mas a aceitação, um processo interno, que isso vem de cada um, ela tem um grande significado. Quando você aceita a realidade, quando você aceita que o outro não é obrigado a atender tudo, e que às vezes não é nem capaz de atender tudo que você traz nas suas expectativas. Tem pessoas que trazem um passado carregado e traz isso para as relações como se elas fossem obrigadas a resolver tudo. Pois é. Adalmir, agora eu te convido a assistir um material, porque a nossa equipe foi às ruas ver as dúvidas que a população tem sobre esse assunto. Vamos então conferir uma primeira dúvida. O que a gente pode fazer para ter um relacionamento mais saudável? Uma boa pergunta. As pessoas se questionam muito isso, o lugar do que é saudável. Bom, um relacionamento saudável, ele é feito pela tolerância que um tem da frustração com o outro. Então, a primeira base, se a gente for pensar, casais que toleram a falta que o outro traz, conseguem lidar muito bem com essa condição de que o outro traz suas diferenças. Agora, claro, há uma ideia no senso comum de que os opostos se atraem. Para nós, profissionais da área psi, nós sabemos que a realidade é outra, que os similares
né, as pessoas com mais condições de pensar igual ou de ter condições de igualdade dura mais tempo. Ou seja, aqueles que não têm essa similaridade vai ter que trabalhar muito a tolerância para poder dar conta da relação. Claro que a comunicação favorece, claro que um casal que comunga das mesmas ideias, que vive as mesmas expectativas, os mesmos sonhos e fantasias, tem uma possibilidade de sonhar junto e viver junto. Pois é, ótima reflexão. Vamos então conferir uma segunda dúvida da população. Eu gostaria de saber como que faz para tornar um relacionamento duradouro. Bom, a durabilidade, pegando aí um gancho da pergunta anterior, vai basear nessa condição de que o casal sabe andar junto, né? Sabe viver essas experiências e também criar planejamentos junto, um viver a ideia do outro, né? Agora, eu estou falando muito do junto, mas uma verdadeira relação é aquela que eu entendo que o outro não vai atender tudo que eu quero, né? Ele não é obrigado a ser igual, idêntico à minha personalidade. Então, essas diferenças, quando interpretadas e entendidas, existe uma grande possibilidade de que o casal triunfe, né? Siga. Pois é. Vamos então conferir uma terceira dúvida da população. Gostaria de fazer uma pergunta. Você acha que os filhos ajudam a amadurecer o relacionamento? Os filhos ajudam a amadurecer. Os filhos têm uma grande função dentro das relações. Eu acredito que a função dos filhos é no amadurecimento de cada sujeito, não só do casal, mas de cada um, né? Da responsabilidade do cuidado, da responsabilidade com a relação, do que o outro tem para transmitir para o outro, né? De transferência, de cuidado, de afeto, entre outras condições. Às vezes, pessoas que não têm muita relação com o compromisso, através da chegada de um filho, começa a encarar a realidade. Claro que se torna uma situação que, às vezes, pesada se não tiver um cuidado, se não tiver rede de apoio, mas leva ao amadurecimento, né? Leva a uma maturação, uma condição de que o sujeito fala, olha, eu preciso estar aqui para cuidar do outro e lidar comigo. Com certeza. Vamos então conferir uma última dúvida da população. Eu queria saber, assim, na sua opinião, se é importante comemorar o Dia dos Namorados, se isso aquece a relação, se isso faz bem ou não. Tem essa dúvida aí para vocês esclarecer para mim, se é importante comemorar a data sim ou não. É importante a partir do momento que o casal, eles querem viver essa experiência. É como eu disse, são datas comerciais, elas movimentam o comércio, é importante para o comércio, né? E para o casal, se eles estão na mesma vibe, né? Na mesma experiência, sim, mas essas datas ali, eu vou pegar um teórico que é Zygmunt Bauman, que vai falar sobre amores líquidos, ele fala que relação precisa de manutenção. E se essa manutenção é só no Dia dos Namorados, isso às vezes vai ter um distanciamento muito grande. E aí fica como manutenção corretiva. Então, nós podemos falar de manutenções preventivas de uma relação que diariamente ocorre o Dia dos Namorados. Diariamente, todos os dias, existe um enamoramento, um encantamento, um namoro, um desejo, uma busca pelo outro, uma curiosidade de saber do outro. Isso que é o saudável para o Dia dos Namorados. Perfeito, Adalmir. Agora eu te convido a assistir mais um material, porque você já parou para pensar por que o Dia dos Namorados é comemorado aqui no Brasil neste mês de junho? Acompanhe. O Dia dos Namorados é celebrado em diferentes datas ao redor do mundo, mas a tradição de celebrar o amor ultrapassa fronteiras e culturas. No Brasil, a data escolhida é 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro. Já em grande parte do mundo, especialmente nos Estados Unidos e Europa, o amor é celebrado em 14 de fevereiro, o famoso Valentine's Day. A escolha do dia 12 de junho no Brasil tem raízes culturais e comerciais. A data foi instituída na década de 1940, quando o publicitário João Dória, pai do ex-governador de São Paulo, sugeriu a criação de uma campanha
para aquecer as vendas no mês de junho, tradicionalmente fraco para o comércio. A inspiração veio do Dia de Santo Antônio, celebrado em 13 de junho, cuja fama de unir casais já era popular entre os brasileiros. Assim, o Dia dos Namorados ganhou espaço no calendário nacional, tornando-se uma das datas mais importantes para o varejo e para os apaixonados. No exterior, o Valentine's Day homenageia São Valentim, um sacerdote cristão que, segundo a tradição, desafiou as ordens do imperador romano Cláudio II e realizou casamentos secretos. Por isso, foi condenado à morte em 14 de fevereiro, data que passou a ser associada ao amor romântico. Nos países que celebram o Valentine's Day, é comum a troca de cartões, flores, chocolates e jantares especiais. Apesar das diferenças de data e de origem, o espírito da comemoração é o mesmo: celebrar o amor, fortalecer laços e criar memórias afetivas. Seja em 12 de junho ou 14 de fevereiro, o importante é valorizar o sentimento que une casais ao redor do mundo. Adalmir, a gente viu ali uma explicação do porquê essa data é comemorada neste mês. Eu gostaria de encerrar, né, a nossa entrevista te perguntando um recado, né, uma mensagem para quem nos acompanha, tanto para quem está em um relacionamento, né, amoroso, tanto para quem não está nessa data. Qual mensagem você deixa? Bom, pelo que nós vimos, né, por esse último vídeo, estamos atravessados aí pelo o viés religioso e comercial, mas que bom que este viés religioso e comercial está preocupado com as relações, porque dentro social o que nós fazemos é isso, é socializar. Então, nessa condição, nós podemos ainda pensar que existe várias preocupações para que o amor continue, para que a troca de afeto, para que as relações sejam mútuas, né, que as pessoas possam ter essa preocupação em estabelecer vínculos saudáveis e que nós possamos também buscar para a sociedade, para nós e para todos os tipos de relação, o respeito a toda forma de amor, né? As formas diferentes que tem e a todas as configurações que nós temos hoje de relacionamento. Ótimo recado, Adalmir. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vindo.